Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem, agradecer à emissora pelo espaço que nos foi cedido e o convite que foi feito. Estamos aqui hoje para tratar de um tema muito sério, que é o caso de racismo sofrido por um atleta do Nacional Atlético Clube de Campo Mourão, PV, que está aqui ao meu lado. E já de antemão, gostaria de mencionar que, em relação às medidas judiciais, todas estão sendo tomadas pelo clube, né? Eu, como advogado do clube e do atleta, também estou acompanhando de perto todo o desenrolar da situação, junto à Federação Paranaense de Futebol, junto ao TJD, enfim, junto às autoridades competentes, esperando aí um desfecho que sirva de exemplo aí para todos. Perfeito. A nossa ideia aqui, PV, não é falar do lado judicial, conhecer também o Paulo Vitor, né, fora de campo, e também entender um pouco mais sobre o dia ali, o sentimento no momento. Mas começando, queria já sair já completamente disso e perguntar quem que é o Paulo Vitor para além do jogador. O que você curte fazer, qual que é a sua história, de onde você vem, conta pra gente. Boa tarde, irmão. Agradecer a oportunidade de estar aqui, espaço de voz. Cara, Paulo Vitor, 27 anos, natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro, nascido e criado em Volta Redonda. Pai da Alice, de 3 anos, esposo, marido, da Ana Beatriz. Cara, desde pequeno, meu sonho é ser jogador de futebol. Comecei aos 8 anos no futsal, fui para o campo, fiz minha base toda em Volta Redonda e cheguei aqui onde estou, mano. Lutando ainda, não é fácil, só quem está nessa vida entende, quem tentou sabe como é que é. E, assim, basicamente é isso, cara. Eu gosto muito do que eu faço. No meu tempo livre, procuro estar, quando estou em casa, com a minha filha, com a minha família. Eu gosto muito de estar em família, juntar todo mundo, né? Porque passo mais tempo longe do que em casa. E é isso, cara. Eu sou esse Paulo Vitor, um cara simples, família e humilde. E qual foi sua carreira como jogador de futebol até chegar aí no Nacional? Comecei, como disse, aos 8 anos, futsal, fui para o campo aos 11 e aos 14, cara, eu tive que dar uma parada. Vim de uma família muito humilde, aos 14 anos eu não tinha ainda um retorno financeiro do futebol, e morando com minha avó, que na época passava por uma necessidade financeira muito grande, parei de jogar para tentar ajudar. Aí ela trabalhando em supermercado, ajudante de pedreiro, de tudo um pouco, né? Fiz de tudo um pouco para ajudar, e foi quando decidi voltar a jogar. Aos 15 para 16 anos, decidi voltar. Minha avó me deu total apoio para voltar, seguir meu sonho e voltei a atuar, voltei a jogar e tô aqui. Mas não foi fácil, não está sendo, mas graças a Deus estamos de pé. Saí do país em 2023, tentar uma carreira né, internacional no futebol, acabei voltando e em 2025 agora vim para o Paraná disputar a segunda, disputei pelo PSTC e agora aqui no Nacional. E foi isso, até chegar aqui. E aí né, o fatídico jogo, né, do final de semana, ele começa numa confusão ali um pouco generalizada, né, uma discussão ali com o juiz. Eu queria entender como é que começou aquele momento ali de tensão em campo. Então, durante o jogo, futebol é um jogo de muito contato, né? Todo mundo defendendo, cada um defendendo o seu. Durante o jogo rola, né, xingamento, provocações, que é normal do futebol. E assim estava. Alguns lances antes e durante o jogo inteiro. A gente estava, cada um protegendo o seu, mas nada além do respeito ali, né? Sempre com respeito ali, de certa forma, mas até aquele certo momento que
que ali na área, aos 41 minutos, ele pegou e proferiu aquela palavra para mim. Mas durante o jogo, aquela agarra-agarra, aquela troca de palavras que é do futebol mesmo, mas nada passou disso até aquele momento. E começou ali. Ele pegou e falou para mim, já deixar claro de antemão que eu não sou a favor da violência, eu acho que não se resolve assim, mas também não tenho sangue de barata, né? Ali foi um caso que ele falou e na hora ali né, sem pensar, eu acabei acertando o soco nele, mas foi uma reação do que ele disse, né? Então, eu acho que toda ação tem uma reação. Ali, no caso, ele cometeu um crime de sair dali preso, mas foi basicamente isso que rolou ali durante até esses 41 minutos da partida. E qual foi o seu sentimento ali? A gente sabe que no momento ali que a gente ouve alguma coisa nesse nível, todo mundo aqui já pode ter passado por uma situação de racismo. Quando você ouve alguma coisa nesse nível, às vezes a pessoa congela, vem um sentimento. O que passou? Qual foi o seu sentimento ali na hora mesmo? Cara, na hora mesmo, logo assim, os 3 primeiros segundos, eu só não acreditava que ele tinha falado aquilo. Tanto que minha reação foi espontânea. Virei e já acertei o soco nele, mas logo após foi de me sentir impotente mesmo, sabe? De me sentir inferior, porque logo em seguida eu liguei para minha filha e chorando, e ela sem saber o porquê, e eu sem saber como explicar para ela aquele sentimento do porquê eu estar chorando, o porquê eu saí antes do jogo, entendeu? E ali para mim foi uma coisa muito difícil, está sendo difícil ainda saber como explicar para ela o que aconteceu, e não é fácil, cara, não é fácil. Você se sente, como eu disse, impotente mesmo, porque ouvir isso do jeito que foi, com um ar de maldade mesmo, você vê a maldade no olhar dele, o ódio, e é bem difícil, é bem difícil. E aí você sai de campo logo e já entra em contato com ela, né? E até você, no seu post no Instagram, você cita, né, essa conversa com ela. E eu queria saber, assim, você, né, realmente foi pro vestiário, já entrou em ligação com ela? Como é que foi esse momento também para você? Porque ela tem 3 anos, né? Acho que você citou, né? Então não é uma idade de conseguir compreender, né? De mensurar o que aconteceu com você. Exatamente. Eu, na verdade, quando eu saí, eu ainda tentei ficar assistindo um pouco do jogo, mas eu precisava saber como que minha filha estava, porque eu sabia que ela estava assistindo o jogo, minha família estava assistindo o jogo. Então, passou uns 5 minutos, eu peguei o celular e liguei. Liguei para saber como estava, porque eu sabia que eles estavam assistindo e já estava cheio de mensagem da minha esposa no celular, desesperada, porque já estava rodando a imagem. Eu só estava preocupado em saber se a câmera tinha pegado, e realmente minha esposa falou que pegou perfeitamente, deu para ver, porque realmente era a minha maior preocupação, porque se não pega na câmera ia ser minha palavra contra a dele, e eu tendo que, que me justificar se não tivesse pegado na câmera. Hoje eu ia estar aqui me justificando o porquê do soco, e não dele ter, né, feito esse crime. Então, ali na hora foi bem difícil, mas agradeço a Deus por ter pegado na câmera, e minha esposa ter tentado, de certa forma, me acalmar ali. Eu, na verdade, liguei para ela para tentar acalmar ela, porque ela estava muito nervosa, e acho que foi um pouco do contrário. Ela que tentou me acalmar ali com a minha filha e tal, porque eu falei para ela já que ali nunca tinha passado aquilo no futebol, e para mim ali foi a gota d'água, cara. Longe da minha família, longe da minha filha, e passar por isso não foi fácil. Então, logo depois esse sentimento
de angústia, de fracasso, elas foram tentando me acalmar ali, porque foi bem difícil na hora de escutar, foi bem difícil. E para você que está dentro de campo, o protocolo antirracista, ele tem um impacto mesmo ali? Você se sente mais protegido? Como é que é essa relação? Que aí você comunicou o árbitro fez o X com os braços, né? Como é que é essa relação ali? Então, eu acho que na verdade até faltou um pouco mais, porque na verdade quem saiu lesado foi apenas o Nacional, né? Porque só eu fui expulso, eles continuaram com 11 em campo e, e assim, ele levantou ali o protocolo de antirracismo porque alguns jogadores também do time deles ouviram e não tinha como não falar que ele disse aquilo, né? Então, acho que o protocolo em si ajudou, mas não de certa forma, porque o Nacional ainda ficou lesado, né? Entre as duas equipes. Perfeito. E como é que tem sido o apoio do clube nesse momento, né? Eu tenho conversado com o Marlon, tenho visto que o clube está te abraçando, mas eu queria entender, assim, como que você tem sentido com o clube nesse momento, o apoio, o que eles têm se manifestado em prol de você também? Desde o ocorrido, o primeiro instante que eu tive com o treinador, com o presidente, com o diretor, eles me apoiaram, trazendo minha família para cá. Quis trazer minha família para cá, mas acabou não dando certo por outras coisas também. Mas me dando todo o suporte, como eu disse na minha postagem. Aquela postagem eu fiz sem um aval do clube, sem ninguém pedir. Eu realmente me senti no direito de fazer aquela postagem e agradecendo ao Nacional por todo o apoio que eles me deram depois do ocorrido. Logo depois do ocorrido. O primeiro instante que eu tive com o treinador, como eu disse, com o diretor, enfim, eles me deram todo esse suporte. Então, só agradecer mesmo ao Nacional por estar me ajudando, né, a passar por esse momento que é bem difícil. E como é que foi o impacto nas redes sociais? Você sai, você faz o post, e a gente sabe que na rede social é tudo muito 880, né? Não tem um meio termo. E a gente viu o vídeo, ele viralizou, ele correu o país inteiro. E o seu perfil, né, foi entregue para muitas pessoas também né, por conta dessa situação. Como é que foi o impacto nas redes sociais também? Você recebeu mais apoio, recebeu muitas críticas? Como é que tem sido esse momento também? Graças a Deus, recebi muitas mensagens de apoio, como eu posso dizer, de pessoas que se sentiram é, representadas, né? Porque também passaram ou passam isso no dia a dia, então recebi muita mensagem, estou recebendo muita mensagem de pessoas me apoiando, parabenizando, me dando força, mas também tem sempre, né, um ou outro que fala alguma coisa, tá do lado do, do criminoso, mas assim, isso aí a gente, eu estou me blindando para poder focar no que importa, no que vai me fazer bem e no que é a verdade, entendeu? Mas graças a Deus, muita mensagem positiva, mais mensagem positiva do que negativa. E aí a gente já teve alguns nomes aqui no Brasil e também no mundo que denunciaram casos de racismo e se colocaram de frente, né, na luta antirracista e acabaram sofrendo algum tipo de represália em algum momento. Recentemente, por exemplo, para poder citar um, a gente teve o Vini Júnior, que lutou bastante contra o racismo durante a última temporada e no final acabou sendo retirada a bola de ouro dele, né? Você teme já passou na sua mente, você teme algum tipo de represália em algum momento por estar encarando de frente um ato racista, assim, com tanta força assim como você está encarando? Se eu falar para você que não, eu vou estar mentindo, mas eu sigo meu coração e o que é o certo. Se eu estiver lutando pelo certo e sofrer represálias, sofrer, né, racismo novamente, eu estou preparado para isso também, mas estou bem, como é que eu posso dizer? Estou bem assessorado, estou com bastante tempo aqui para poder pensar e conversar
com quem me quer bem. Então, lógico que ninguém quer sofrer represália, seja no Instagram, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, mas por mim que eu tô lutando pelo que é certo, entendeu? Que tô lutando não só por mim, mas pela minha filha, pela minha família, que é de família de preto, por outros pretos também, não só por mim. Então, se eu sofrer represália, eu tenho a cabeça boa para lidar quanto a isso. E aí, para fechar aqui, PV, eu queria saber se você tem alguma inspiração na luta antirracista, qual que é a sua maior inspiração na luta antirracista, dentro ou fora do esporte? Você tem alguém que você olha e se espelha? Cara, quem eu olho e me espelho é minha avó, na luta contra o racismo, porque já me falou muitas e muitas histórias que ela, faxineira, preta, que sofreu na mão de patrão, de patroa, e conseguiu criar todo mundo lá em casa bem. Então, minha maior inspiração é estar dentro de casa. Minha maior inspiração é minha avó. Pô, que legal, PV, que legal. Infelizmente, papo mais curto hoje, né? Sei que você tem os seus compromissos agora, logo na sequência. Queria primeiro agradecer o seu tempo, o tempo do Marlon aí também de parar e conversar com a gente. Falar que a gente aqui da TNT está aberto também para cada atualização do caso que for rolando, para cada coisa que for acontecendo, a gente quer realmente estar do teu lado e da mídia, para isso que não pode seguir acontecendo. Aqui do nosso lado, você está vendo, nós somos em 3 jornalistas negros aqui, que, enfim, nos sentimos muito representados e já passamos por outras situações também, então a gente quer realmente dar esse apoio aí. Se em algum momento acontecer alguma coisa, rolar alguma coisa, podem ir atualizando a gente, tanto você, PV, quanto o Marlon tem o meu número aí, podem mandar mensagem, a gente vai se comunicando, trocando mensagem aí. E, cara, muita força mesmo, muito obrigado pelo que você tem feito aí, e muita força que, enfim, que a justiça seja feita aí, no final de tudo. Tá certo. Eu que agradeço, irmão. Obrigado aí pelo espaço, por entender o meu lado, você como um jornalista preto, a sua equipe. Agradeço aí, tá certo? E qualquer novidade aqui, a gente vai te atualizando. Gabriel, Demorou. não sei se você me permite, não sei se ainda eu posso falar um trecho aqui que eu preciso justificar uma situação em relação ao clube. Por favor, com certeza. Então, hoje já se passaram alguns dias do jogo, do fatídico acontecimento aí do crime de racismo, e o clube ainda não havia se posicionado, tá? Porque nós estávamos focados, primeiramente, na saúde mental do nosso atleta, tá? Isso era o mais importante. E, claro, acompanhando de perto as investigações, mas o principal, como eu disse, era o PV estar bem, tá? Então, a partir do momento que ele se sentiu bem, nos comunicou que ele gostaria de falar sobre a situação, daria entrevista, ou seja, ele gostaria de expor o lado dele, aí sim o clube, a partir de agora, também vai se posicionar. É claro que o posicionamento é bem rígido enquanto a isso, o clube é extremamente contra qualquer ato de discriminação, né? Principalmente como foi no final de semana. Então, assim, só mesmo a gente gostaria de esclarecer que o clube repudia, né, atos semelhantes ao que aconteceu e que vai estar acompanhando de perto e que espera que a justiça seja feita e que a justiça dessa vez seja exemplar, para que casos não parecidos não ocorram mais no nosso futebol, seja no futebol, claro, ou fora dele, mas como estamos falando de futebol, para que não aconteça mais no futebol. O Nacional está à disposição da imprensa, está à disposição das autoridades policiais aí, em resumo, está à disposição para que esse crime não fique impune.